Jeremias capítulo 2, versículo 11 ao 13 diz assim: Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A primeira coisa que nós necessitamos olhar aqui, meus irmãos, é o que está descrito no versículo 11, logo no início, quando é feita a pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses? A resposta é clara: de maneira nenhuma. Se nós trouxermos para os nossos dias, para o dia a dia, as pessoas elas não trocam, mas acrescentam deuses às suas vidas. Por exemplo, pessoas que começam com coisas leves nos seus vícios, fumar cigarro, posteriormente começam com uma maconha, ou quem bebe excessivamente bebidas alcoólicas, começa com cerveja, daqui a pouco começa a trazer algo um pouco mais pesado. Ou seja, as pessoas elas não trocam aquilo que elas são viciadas, que elas idolatram, que elas servem. Os seus pecados elas não trocam, sendo essas pessoas ímpias, obviamente, mas elas acabam acrescentando. E nós, como cristãos, necessitamos estar atentos a isso, pois apesar de termos o Espírito Santo de Deus fazendo morada em nós, todavia, nós ainda temos a natureza caída. E se nós não vigiarmos, podemos nos igualar a eles. A segunda questão que nós temos que olhar é ainda no verso 11, que diz assim: posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Como já dito, o povo ele não trocava, os ímpios, os povos pagãos não trocavam os seus deuses, mas eles acrescentavam deuses a adorar, a idolatrar, a cultuar. Exemplo disso são os samaritanos. Os samaritanos eram aqueles israelitas que nada mais nada menos aceitavam outros deuses de outros povos, porém não abriam mão do Deus Yahvé, não abriam mão de adorar e cultuar o Deus Yahvé. Isso pode parecer bonitinho, isso pode ser correto, parecer correto, melhor dizendo, porém nós devemos lembrar que Deus é um Deus zeloso e que não divide a sua glória com ninguém. É necessário entender isso. Porém, muitos de nós, agora falando tão somente dos cristãos, parecem que esquecem disso, porque vivem as suas vidas dividindo a glória do Senhor com outras coisas. E aqui não estou dizendo em fazer coisas esporadicamente, mas vivem a sua vida doando aquilo que é para o Senhor para outras coisas, para outros deuses, que muitas das vezes, a perder de vista, os cristãos acreditam até os dias de hoje que idolatrar é somente se curvar diante a uma imagem. Porém, exaustivamente já foi comprovado que não é isso somente. É muitas outras coisas. Por exemplo, uma mãe que idolatra o seu marido, ou os seus filhos, ou a sua casa, ou o seu carro, e assim sucessivamente. Não é somente se curvar diante a uma imagem, nós sabemos disso. Então, os samaritanos, eles acrescentavam, eles não diminuíam, pelo contrário, quanto mais deuses apareciam, quanto mais eles poderiam ter aquelas imagens em volta de si, mais seguros eles achavam que poderiam estar. Daí eles vão se curvar aos deuses da Assíria, daí eles vão se curvar aos deuses babilônicos, daí eles vão desejar retornar para o Egito e assim sucessivamente. Então, é isso. Nós necessitamos entender o que está sendo dito aqui. O povo de Deus daquela época abandonou a glória do Senhor para ir para coisas que não tinham proveito algum. E é isso que tem que ficar claro. Coisas fora de Deus que não tornam em glória para o Senhor são de nenhum proveito. Que isso fique claro. O verso 12 vai dizer: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor.
Isso aqui é um clamor do Senhor, um chamamento aos céus testemunharem a loucura do seu povo. Porque nenhum povo pagão, por mais pecadores que eles fossem, não trocavam os seus deuses, eles eram fiéis aos seus deuses. Eles não trocavam, não abriam mão. Como já foi dito, eles acrescentavam. Por quê? Não eram deuses verdadeiramente que eles adoravam, então não havia problema nenhum de acrescentar. Mas aqueles que eles eram devotos, eles eram fiéis, faziam os seus cultos, faziam os seus sacrifícios regularmente. Porém, Israel não estava desse jeito, o povo de Deus não estava desse jeito. Estava aceitando dividir a glória de Deus com outros deuses que não eram deuses. E isso o Senhor está dizendo aqui, olha, isso é espantoso, isso é horrível. Vocês necessitam ficar estupefatos, né? De uma forma fora de si. Isso é inimaginável, diz o Senhor aqui em outras palavras. E nós vemos aqui que o motivo disso está no verso 13, também no verso 13, na verdade, porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, diz o texto, a mim me deixaram. Esse é o primeiro erro, esse é o primeiro mal que Israel cometeu, deixaram o Senhor, e o Senhor diz de si mesmo, o manancial de águas vivas. O Senhor é fonte de águas vivas. Ele é a vida, é Ele quem nos dá alento, é Ele quem nos dá vigor, é Ele quem nos fortalece. Todavia, o povo de Israel abandonou tudo isso, tudo aquilo que é gratuito, tudo aquilo que é um favor vindo de Deus. O povo abandonou. Mas abandonou para fazer o quê? Diz o texto. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O que significa cisternas rotas? Cisternas quebradas, furadas. Era um trabalho inútil, totalmente inútil. Buscar algo como deuses que não são deuses, servir à criatura e não ao Criador. Coisas inúteis. E aqui, pegando essa analogia de cisternas rotas que não retêm água, é buscar aquilo que é morto, sem vida, que não pode trazer vida alguma, que não pode salvar, que não pode orientar, que não pode fortalecer. É algo quebrado. É algo que, se você colocar aqui na analogia, água não vai reter, não vai ficar ali para que você possa, toda vez que quiser, se abastecer, se refrescar. Não é verdade? É justamente isso que nós buscamos. Todas as vezes que buscamos tudo aquilo que não é para Deus, que não vem de Deus, nós buscamos coisas mortas, nós buscamos coisas que não têm proveito algum. Lugar sem vida, um lugar que é totalmente uma visão de abandono, uma visão de destruição, uma visão de falta de vida. É exatamente isso. É algo que nós necessitamos entender, meus irmãos, que somente no Senhor nós encontramos vida, somente no Senhor nós encontramos aquilo que é necessário para dia após dia ficarmos de pé. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.